Agora sim, estamos gravando. Vou começar minha fala de novo, né? A gente, na aula passada, estudou o que seria a pré-história da sociologia, a contribuição que os grandes autores da filosofia fizeram ao estudo da sociedade humana. Então, a gente passou ali por Platão e Sócrates e Platão, nos detivemos um tempo considerável em Aristóteles e as origens ali da política e da democracia. Falamos da Cidade de Deus em Santo Agostinho, falamos um pouco também de São Tomás de Aquino, chegamos ali ao Renascimento, aos contratualistas, e paramos por ali. Não que outros autores não tenham feito essas falas, não que outros autores não tenham pensado sobre o fenômeno da sociedade, mas a gente precisa fazer um recorte, até por uma questão de tempo, né? Para que a gente consiga, pelo menos, apresentar uma ideia geral de como essa discussão chega até a Idade Moderna e como essa discussão chega até o surgimento de uma ciência ou de uma proposta de uma ciência autônoma que vai estudar a sociedade, né? Eu imagino que vocês se lembrem que a gente, na primeira aula, colocou em questão o método científico, né? E a possibilidade ou não de estudarmos a sociedade como um objeto de ciência. Isso significa que a gente, a busca, né, que foram o que os primeiros sociólogos fizeram, por um conhecimento a respeito das coletividades, dos grupos sociais, das famílias, das classes, dos agrupamentos de identificação, quaisquer que sejam, a partir de um princípio científico. O que nos separa, o que separa os autores que a gente estudou nos nossos primeiros encontros da sociologia propriamente dita, é que, para esses autores, o estudo da sociedade ele estava dentro de uma perspectiva filosófica. Então, a partir da observação desinteressada, que é uma perspectiva do estudo da filosofia, aqueles autores buscaram explicar, entender e explicar como a sociedade se comportava. Faltava, no discurso deles, a ideia de uma perspectiva científica. E uma perspectiva científica é uma perspectiva que encontre o fundamento das coisas, não na lógica, nem na metafísica, mas por meio da observação e por meio das experiências. Então, os sociólogos, e isso se inicia com Auguste Comte, por isso que ele é o primeiro autor que a gente vai estudar, eles vão empreender pesquisas que tentam explicar o comportamento das pessoas dentro das sociedades a partir de princípios científicos. Princípios que qualquer pessoa, munida das ferramentas corretas, pode observar e que, munido também das ferramentas, pode experimentar e comprovar. Comte, que é o nosso primeiro autor, ele entendia que as leis da sociologia elas eram tão compreensíveis e tão possíveis de serem traçadas como as leis da termodinâmica, como as leis da ciência, como as leis da biologia. A sociologia, para ele, seria a principal das ciências e ela seria tão exata quanto a lei da gravidade. Se ele foi ou não bem-sucedido nessa busca e até que medida a gente pode falar nesse grau de saber científico para lidar com as coisas humanas, é algo que aí no curso da nossa aula, eu espero que vocês consigam entender e consigam, por vocês mesmas, chegarem à conclusão, certo? Então, esse senhor simpático é Auguste Comte, ele nasce em Montpellier, na França, no ano de 1798, e morre em Paris, também na França, no ano de 1857. O contexto histórico da produção dele é o da consolidação da Revolução Francesa. Ele nasce cerca ali de... Ele nasce 9 anos depois da Revolução Francesa, né, da eclosão da Revolução Francesa, e da
primeira revolução industrial e com todo o contexto de evolução tecnológica pelo qual o mundo passava naquele momento. Então, a gente tem ali a implementação das máquinas a vapor, a industrialização, a consolidação das grandes cidades com a transição econômica de classe e de costumes que isso trouxe, a gente comentou isso em aulas anteriores. E, vendo essas transformações da sociedade, Comte, que estudou na Escola Politécnica, que tem formação originalmente, além de filosofia e engenharia, ele queria que a compreensão da sociedade fosse tão linear e tão exata e tão logicamente comprovável quanto isso já era possível no campo das ciências, da física, no campo da biologia, certo? Então, ele via a sociologia, e as primeiras propostas dele de um estudo sociológico eram de fazer da sua nova ciência uma física da sociedade. Assim como a física estuda o movimento, a sociologia estuda o movimento das pessoas face às outras pessoas, né? E ele, né, isso nas palavras do professor Alisson Mascaro, ele se via como artífice, como construtor de uma completa reorganização da sociedade. A partir desse estabelecimento de um saber científico exato, linear e literal sobre as coisas humanas, ele queria, com isso, construir uma sociedade de justiça, de paz, de igualdade e de prosperidade. Certo? Esse era o objetivo dele. Ele foi casado. Enquanto ele tentava salvar o mundo e construir uma nova sociedade, ele viveu uma crise no casamento, que por 2 anos o levou a uma situação de depressão severa. Ele tentou se suicidar em Paris, se atirou no Rio Sena, foi salvo, e graças à pessoa que salvou, né, que o salvou da tentativa de suicídio, a gente pôde conhecer as suas obras, porque foi depois disso, ele se separou da primeira esposa, e a partir daí ele passou a se dedicar a essa construção de uma nova ciência, certo? Lembrem-se do que eu falei semana passada, toda sociologia implica em uma antropologia, ou seja, para eu estudar a sociedade, isso significa que eu tenho que possuir uma visão a respeito do que é o homem. A visão, lembram quando a gente falou da visão dos contratualistas a respeito do homem, quando a gente falou de Hobbes e do Leviatã? Aquela visão super positiva a respeito do fenômeno humano? A visão de Comte a respeito do homem, ela era uma visão bem mais otimista do que a visão contratualista. Ele via que o homem ele era um ser perfectível, que poderia evoluir, que poderia melhorar, e que essa melhora e essa evolução, a partir do momento em que se estabelece de modo científico, ou seja, positivo, deve ser estendida para aqueles que ainda vivem sob a luz das trevas, sob a luz da ignorância, sob a luz da superstição, para que assim a sociedade alcance a paz, a prosperidade, a beleza e a riqueza, certo? Então essa era a visão desse ser humano de Comte. E Comte também ele tinha uma visão de que o ser humano ele era basicamente um ser animal, um ser de natureza biológica. A gente falou ali dos gregos como um ser, o homem político, né? O homem que se afirma enquanto tal no contato com os demais, e a gente falou também da perspectiva cristã teológica do homem que se afirma sozinho perante a divindade numa relação pessoal, homem e Deus, e a partir dessa relação estrutura seu papel na sociedade, seu papel no mundo. O Comte, ele tinha uma visão mais científica no sentido literal, no sentido biológico. Então há um aparelho físico, um aparelho biológico, um aparelho reprodutor
que se personifica nos diferentes indivíduos, e esse aparelho, esse aparato, ele pode ser estudado, vamos dizer, da mesma forma que o biólogo disseca o sapo, que o biólogo estuda os pássaros, ele pode ser estudado nos seres humanos. Essa ideia de que o homem ele pode ser objeto de estudo, ela é um dos resultados dessa revolução tecnológica pela qual passa a sociedade, especialmente a sociedade ocidental, a sociedade europeia, nessa virada ali do século XVIII para o século XIX. Como herança do período cristão, como herança do período clássico, a gente sempre viu o humano dotado de uma certa sacralidade. O ser humano é aquele que conhece o mundo, é aquele que estuda, é aquele que se aproxima da sabedoria, filosofia, é aquele que estabelece uma relação direta com Deus. E ele, enquanto ser que conhece, ser que observa, ele era tido pela filosofia como algo sagrado. E o que significa sagrado? Significa, em primeiro lugar, separado, à parte. Então, a minha cervejinha no sábado é sagrada. Isso quer dizer que eu dedico o meu sábado a isso. Eu vou consagrar a minha vida para os estudos. Isso quer dizer que eu vou me dedicar aos estudos, e se eu não me dedicar àquilo ao qual eu me consagrei, eu estou profanando a minha existência. O homem, ele era tido como um ser sagrado, o centro da existência, o último projeto de Deus. A sua felicidade era o objetivo final da polis, da cidade, da política que estruturava a vida. Então, tanto na perspectiva dos antigos quanto na perspectiva dos cristãos, o homem ele era sagrado. E como um ser sagrado, ele estava fora dessa dissecação, dessa análise científica. Ele fazia ciência, ele não era objeto da ciência. Isso, a partir dos contratualistas e principalmente a partir de Comte, começa a mudar. O homem ele não está separado da criação, o homem não está separado da natureza, e ele é tão objeto de ciência quanto uma mesa, um prato, um pato, um peixe. Então, assim como o ser humano conhece o funcionamento dos cardumes e conhece o funcionamento das colmeias, ele pode conhecer o funcionamento das sociedades. Sem nenhum apelo à religião, sem nenhum apelo à metafísica, mas simplesmente observando e experimentando e testando e propondo alternativas e verificando a sua eficácia ou não nas interações entre os homens. Certo? O Comte ele vai criar para essa ciência que ele está fundando esse termo sociologia, ou estudo da sociedade. Quando ele cria a sociologia, o que ele faz? Ele destaca esse conhecimento da filosofia. Ele tira esse saber da filosofia e transforma esse saber em um saber autônomo, que vai ter as suas próprias regras de funcionamento, que vai ter as suas próprias leis internas, que vai ter os seus próprios quesitos de validade. E a primeira ideia dele, quando ele cria essa terminologia e propõe essa ciência, é a chamada Lei dos Três Estados. Vocês estão vendo aí na tela, né? E o que é a Lei dos Três Estados? Ele acredita que todo o progresso em ciência, e isso vai acabar incluindo também o progresso humano, ele vai estar dividido necessariamente em três fases. Uma fase em que o homem percebe a natureza, uma fase em que o homem dialoga com a natureza, e uma fase em que o homem
a partir desse conhecimento, entende a natureza. Para Comte, todos os grandes movimentos históricos e todas as ciências têm essa lógica, e a sociologia também, para ele, tem essas 3 fases. E as 3 fases da história humana, para Comte, são as fases da teologia, da metafísica e a fase positiva ou científica. Né? E ele vai falar que, né, quanto mais primitivo o homem, mais voltado ele se encontra às discussões teológicas. Então, o homem, que surge na Terra, ninguém sabe como, que se distingue dos animais, ninguém sabe por quê, é o ser por excelência que conhece e que observa. Então, o homem observando, ele observa o trovão, ele observa as estrelas, ele observa o dia e a noite, ele observa o crescimento das plantas, o nascimento e a morte dos animais, o nascimento e a morte dos próprios seres humanos. E ele observa essas coisas e ele não as entende. Ele não sabe como veio parar no mundo e ele não sabe por que as coisas ao seu redor acontecem. E, para Comte, em todas as civilizações, em todas as culturas, o primeiro movimento do homem, o primeiro passo do homem... Vou tomar um golinho de café. O primeiro movimento, o primeiro passo do homem vai ser enxergar nessas grandes forças da natureza uma pessoa, uma personificação. Então, quase todas as sociedades tribais, isso segundo Comte, vão viver uma interpretação de mundo politeísta, porque cada grande força que se expressa na natureza se expressa como uma vontade própria. E o homem, enquanto ser que tem uma vontade, todo ser humano tem vontade, né? Tem força, tem libido, ele vai entender que cada força, cada vontade, por sua vez, tem uma personalidade própria. Então, o sol é uma pessoa, a lua é uma pessoa, a morte é uma pessoa, a água é uma pessoa, as plantas têm uma divindade pessoal. Cada aspecto da natureza e cada aspecto da vida vai estar representada por uma pessoa. E aí o homem tenta conhecer e se sentir mais seguro no mundo e conseguir se organizar enquanto sociedade, convivendo, dialogando e venerando essas divindades. Então o homem vai fazer oferendas para o deus do dia, para o deus da noite, para o deus da morte, para o deus da natureza, para conseguir colheitas, para conseguir caça, para conseguir ter muitos filhos, para conseguir viver muitos anos sobre a Terra. Essa relação do homem com a natureza, permeada por deuses, ela é um padrão na vida das sociedades. Ela é estável na vida das sociedades. Toda a sociedade humana passa por esse momento, passa por essa forma de se realizar, de se relacionar com o mundo exterior. Na medida em que o homem avança em seu conhecimento sobre a natureza, ele vai vendo o quê? Que a natureza é um sistema. O que é um sistema? É um conjunto de coisas separadas, de coisas diferentes, que funcionam em conjunto. Um computador é um conjunto de peças que, reunidas, permitem um certo uso. Então, ele é um sistema. Os órgãos do nosso corpo, na medida em que realizam as suas funções, são sistemas. Sistema digestivo, que é formado por órgãos. Sistema reprodutório, formado por órgãos. Sistema nervoso. Então, o ser humano ele acaba sistematizando esse conhecimento que inicialmente era politeísta. Ele acaba vendo que há uma influência do dia e da noite, das estações do ano, sobre o nascimento e a morte dos animais e das plantas na natureza. Que há uma relação
entre as fases da Lua e o nível dos mares e, consequentemente, a sua possibilidade de pesca, que há uma relação entre os ciclos do ano nas estações e os momentos propícios para o plantio e para a colheita. Então, essas divergentes vontades que ele enxergava nos diferentes fenômenos da natureza vão sendo unificadas. E o ser humano ele acaba caminhando para aquele que seria o segundo estado da sua evolução histórica, que é a fase metafísica. A fase metafísica começa quando aquela sociedade compreende que por detrás da multiplicidade de deuses há um Deus, que há uma grande divindade por trás das manifestações da natureza, e que a relação entre as forças da natureza ela não é meramente sobrenatural, mas que elas estão implicadas umas nas outras. Que tem uma terra que é própria para o plantio e uma terra que não, que tem uma época que é boa para o plantio e uma época que não, que tem uma região que é boa para a caça e uma região que não. Então, essa vivência do homem com a natureza enquanto algo divinizado dá lugar a um conhecimento lógico dessa natureza, a um conhecimento mais estruturado, mais científico, onde o homem ele vai buscar não a relação ritual com a natureza, mas o conhecimento das suas leis, das suas constâncias. Vai estabelecer quando são as relações do ano, vai estabelecer o regime de chuvas, vai estabelecer os períodos férteis dos animais, dos próprios homens e mulheres. E vai ter um conhecimento menos fantástico, menos mítico e mais relacional e lógico do funcionamento do mundo e do seu lugar perante o mundo. A novidade que Comte vem trazer é quando ele identifica, a partir desse avanço da ciência que a humanidade conheceu nessa virada ali dos séculos 17, 18, 19, o surgimento de uma nova era, e de um novo estágio naquilo que é a história da humanidade, que é o estágio positivo científico. Então, no que consiste esse estágio positivo, esse estágio científico? Simplesmente no fato de que, assim como por detrás das forças da natureza não reside uma vontade, mas uma relação de forças, a natureza como sistema também não está personificada. Então, o homem, para conhecer a natureza e para conhecer a si mesmo, ele não precisa buscar a vontade de uma divindade. Mas ele consegue conhecer e conceber o mundo que lhe cerca e a si mesmo apenas pelo estudo das relações, das repetições e das transformações da natureza. De maneira objetiva, com o espírito científico, e não com o espírito religioso. Então, por exemplo, na sociologia, a gente chegou ali, e isso funda ali o constitucionalismo, isso leva à Revolução Francesa, e se encerra, entre aspas, o período metafísico para Comte. A gente chega à ideia de contrato social. E a ideia de contrato social é uma ideia que está presente na sociedade, está presente no direito. Mas qual que é a prova científica que eu consigo encontrar de que os indivíduos de uma determinada sociedade, em um determinado momento, celebraram um contrato para viverem em conjunto? Houve um momento em que os homens primitivos se reuniram na porta da caverna e falaram, gente, vamos parar de viver feito animais, porque isso é contraproducente? Houve um momento em que os homens falaram, nossa, agora
desenvolvemos as técnicas, vamos criar a propriedade, como disse Rousseau, lá no discurso sobre a origem da desigualdade. Essas coisas têm um caráter alegórico, essas explicações têm um caráter mítico, elas explicam a realidade simplesmente porque elas fazem sentido, enquanto histórias, mas, para os positivistas, elas nada mais são do que histórias. Não houve nenhum contrato, os homens não se reuniram para celebrar um contrato de convívio. A sociedade, ela não é um fato social separada, um fato social separado, perdão, um fato social separado da existência do homem. Não. A sociedade, ela vai ter uma história, a sociedade, ela vai ter uma razão de ser, a sociedade apresenta vantagens evolutivas, vantagens organizacionais, e não cabe ao homem, pelo menos quando ele sai da fase metafísica e ingressa no positivismo, contar histórias que façam a gente entender melhor a realidade. Nos cabe buscar as leis de funcionamento a respeito das coisas. Se eu penso na biologia, a biologia não está preocupada em narrar a origem do início da vida, em contar uma história a respeito de como os seres vivos surgiram. Ela vai estar preocupada em explicar como os seres vivos vivem, ou seja, quais as condições naturais para que a vida prossiga, e quais são os elementos de funcionamento dos sistemas dentro dos organismos vivos. Eles não vão dizer que a vida saiu de dentro de um coco, ou que a vida foi criada por um Deus depois de 7 dias, ou que a vida brotou por emanação por causa da criação de um Deus bondoso, ou por causa das falhas de um Deus maldoso, de um demiurgo. A ciência não está preocupada no porquê as coisas existem, em explicar os motivos, as causas. Ela não está preocupada nos mitós, nas histórias das coisas, mas ela está preocupada em explicar e conhecer as leis de funcionamento dessas coisas. Então, pouco importa para o homem que evolui a ponto de conseguir conceber a ciência, qual que é o mito, qual que é a história, qual que é a historinha de narrativa que sustenta a sua origem. O que importa para o homem é saber quais são os fatos da sociedade, o quanto esses fatos vão ter de científicos, ou seja, de repetições que possam ser observadas por todos, e o quanto nós podemos conhecer a respeito deles para que possamos viver vidas melhores. Então, Comte, ele entendia que assim como a gente pode entender as leis do universo, as leis da vida, nós podemos também entender as leis das relações entre os seres humanos. E entendendo as leis das relações entre os seres humanos, nós somos capazes de construir sociedades melhores, somos capazes de construir a paz social. Eu me perguntei, quando eu tive contato com esse pensamento pela primeira vez, e me pergunto até hoje, como que Comte consegue justificar para si mesmo qual que é a sociedade desejada, a sociedade perfeita, e o que para ele significa paz, fora de uma dessas historinhas de caráter metafísico religioso? Como é que ele pode olhar para uma sociedade depois para outra e dizer essa sociedade é melhor do que aquela, se não a partir de uma perspectiva metafísica? A ciência descreve fatos. É científico, por exemplo, se eu for pensar na economia como uma ciência, eu descrever que uma sociedade capitalista tem um princípio de funcionamento e uma sociedade socialista tem um princípio de funcionamento. E eu vou descrever os fatos sociais da dinâmica de trocas e de trabalho em uma sociedade e em outra sociedade.
Mas eu não tenho como dizer que o capitalismo caminha para o socialismo, que o capitalismo é melhor que o socialismo ou vice-versa, sem uma escolha que não é científica, mas que ela vai estar pautada em valores. E esses valores, eles são intelectuais ou espirituais, eles estão além do palpável, eles estão além do filosoficamente, cientificamente observáveis. Eles são meta, ou seja, além físicos. Eles estão além do palpável. E, pelo contrário, eles vão estar dentro da estrutura da realidade, porque é a partir da minha posição metafísica que eu vou observar e julgar aquilo que é físico, aquilo que existe. Então, assim, esse salto que Comte propõe da metafísica para a ciência positiva, ele é também metafísico. Mas o Comte mesmo não entendia, e os positivistas que ainda existem até hoje não entendem dessa forma. Eles entendem que essa busca por uma explicação, essa busca por um sentido, essa busca por uma história, é um resquício psicológico, histórico, do homem primitivo. E para um positivista, essa fala que eu fiz a respeito dessa necessidade de uma explicação, não é um argumento filosófico sofisticado, e sim um resquício do homem das cavernas que ainda reside em mim. Deixa eu só reencher o meu café aqui. Quanto à história do direito, né? O que isso nos diz respeito quando a gente fala em sociologia do direito, que afinal é o nosso curso? Para Comte, os diferentes tipos de constituição e os diferentes tipos de Estado refletem o estágio em que a sociedade se encontra. Então, as sociedades tribais, até as sociedades teocráticas, são sociedades onde os homens ainda se encontram no estado religioso. Então, isso vai desde o governo das tribos até as ditaduras teocráticas, como o Irã, por exemplo, o Estado Islâmico. Porque são sociedades onde o fenômeno jurídico, ou seja, o fenômeno da positivação, né, da escrita das leis de convívio, se justifica não pelo uso da razão, não pelo uso da ciência, mas sim pela relação que a sociedade possui com os deuses ou com Deus. E o direito vai refletir a relação religiosa que aquela comunidade possui com o Deus a quem ela serve. As sociedades metafísicas, por sua vez, quando você vai olhar a história, ela vai estar presente, vão estar presentes desde a formação dos estados nacionais, dos governos absolutistas, até o nascimento das constituições modernas com as teorias contratualistas. Porque o Deus que está presente nas constituições, a própria Constituição brasileira, apesar de consagrar um Estado laico, ela foi redigida sob a proteção de Deus, está lá no prefácio da Constituição. Ela vai refletir o quê? Um único sistema, assim como a natureza ela vai ser entendida pelo metafísico como um único sistema, que encontra sua ordem refletida na ordem querida, desejada por um Deus criador. Já a Constituição do direito positivo, ela não vai se basear nem no Deus a quem aquela Estado serve, nem aos princípios lógicos do sistema que aquele Deus deixou para ser conhecido na sociedade. Ela dá mais um passo em direção à razão humana, dá mais um passo em relação à autonomia do homem no mundo,
para estabelecimento de um governo baseado na razão. Certo? Para o positivista, quando a gente fala em direito, a lei é um instrumento de ciência. E quando a gente fala em ciência jurídica, nós devemos isso diretamente à obra de Augusto Comte. E a lei, enquanto instrumento de ciência, ela é verificável, ou seja, eu consigo, observando a sociedade, medir a eficácia ou não das práticas legais. E eu consigo criticar cientificamente a eficácia ou não daquele direito. Falseabilidade é um dos atributos do método científico, né? E significa simplesmente que eu sou capaz de, no meu laboratório, na minha observação científica, negar as premissas de uma teoria científica. Toda lei científica ela tem que ser verificável, ou seja, eu pronuncio, existe a lei da gravidade. Eu consigo, para isso ser uma lei científica, né, para isso ser um princípio de ciência, eu preciso conseguir verificar essa afirmação com os meus sentidos, e eu preciso poder também com a minha razão, com os meus sentidos, e dotado das ferramentas corretas, testar essa proposta e confirmá-la ou não. Colocar a teoria em teste. Então, a lei para o positivista, ela precisa ter esse caráter. Por outro lado, a lei para o positivista, ela vai ser um instrumento de experiência social. É o jeito de que o legislador, enquanto ser cientista, enquanto ser voltado à razão e à lógica, aplica o seu saber face à sociedade e faz experimentos com a sociedade. E esses experimentos vão ser depois observados a partir da perspectiva do cientista, para que vejamos se as premissas daquela lei, se as premissas daquela teoria estavam ou não de acordo com a realidade, e com isso a lei é aperfeiçoada. Vamos pensar, por exemplo, na legislação que estabelece a maioridade penal. Por que que a maioridade penal no Brasil ela é de 18 anos? Isso vai vir lá da época da redação do nosso Código Penal, então coisa aí de quase 80 anos, e ela tinha um fundamento sociológico bem simples. As pessoas no Brasil vivem ali no máximo 60 anos, a expectativa de vida do brasileiro ela era de menos de 50 anos. Então a ideia era, as pessoas poderiam ser presas a partir dos 18, poderiam ficar presas por no máximo 30, 48, depois viveriam mais 12 e morreriam. Então ninguém passaria mais do que metade da vida na cadeia. Por isso que a pena máxima era de 30 anos e por isso que a maioridade penal também era de 18. Foi fixada aos 18. Não tem a ver com a maioridade civil, até porque a maioridade civil, até o Código Civil de 2002, ela se dava aos 21 e não aos 18 anos. E não tem a ver com a aquisição de maturidade, não era propriamente um saber psicológico a respeito da autonomia ou não dos indivíduos aos 18 anos. Era simplesmente uma proposta sociológica de que nenhum ser humano passasse mais de metade da vida encarcerado. Essa lei, a partir de lei vigente, ela pôde ser observada pelos profissionais do direito por décadas, e esses profissionais teriam instrumentos, seguindo os princípios do positivismo, para verificar se essa lei era ou não eficaz, e para verificar em que ponto essa lei poderia ser aperfeiçoada, de maneira científica.
Não entra em consideração aqui, por exemplo, se aquilo é justo ou não. Não entra em consideração sequer questões como recuperação do preso, como a satisfação da sociedade, como a vingança pública, né? O princípio expiatório do direito penal, de que a sociedade precisa saber que há consequências. Porque essas explicações são metafísicas. Qual que é a relação que há, relação lógica, relação científica, entre alguém roubar um bem ou alguém matar alguém e alguém ficar preso dentro de um prédio por 20, 30 anos? Qual que é a relação lógica entre os dois fatos? Não há. A relação entre esses fatos, ela não é científica, ela é metafísica. E a sociologia do direito não busca isso, a sociologia positiva não busca isso. Ela busca as melhores formas de convívio social para que chegamos a uma sociedade melhor. Essas leis, isso aqui foi muito, muito, muito influente. Né? Peraí, cadê? Foi muito, muito, muito influente na formação do Estado brasileiro. Conhecem essa bandeira aqui, né? O método, então, para a gente verificar e estudar a sociedade, o método sociológico para Comte, é verificar nos fenômenos sociais aqueles que são estáticos e aqueles que são dinâmicos. E o que é estático na sociedade? O que é dinâmico na sociedade? Fenômenos estáticos são aqueles que são invariáveis, são aqueles que a gente consegue verificar a sua existência em todas as sociedades. Então, o fenômeno da religião é um fenômeno estático, o fenômeno do trabalho, as organizações familiares, as organizações políticas. Qualquer sociedade humana que for observada por um cientista, por um sociólogo, ela vai contar com certas instituições sociais. Essas instituições são estáticas. Aquilo que presente está em todas as sociedades humanas refere-se à ordem. Então, trabalho, família, religião. E o que decorre dessas ordens, né? Então, o estabelecimento das igrejas, os direitos individuais, direitos de propriedade que vêm como proteção à organização da família e do trabalho, a economia em que os homens trabalham para servir ao seu Deus e para manter a sua família. Esses fenômenos dizem respeito à ordem de uma sociedade. Cada sociedade tem uma ordem, mas todas têm uma ordem. Cabe ao sociólogo não trazer um projeto de sociedade, não trazer uma explicação de sociedade. Cabe ao sociólogo entender como se dá a ordem em uma determinada sociedade. Como os indivíduos se casam, como os indivíduos organizam as suas famílias, como os indivíduos criam os filhos, como a partir daí se estrutura a propriedade, como a partir daí se estrutura o capital, como esses indivíduos se relacionam com a ordem maior da sociedade a partir das práticas religiosas. Como que esses indivíduos se relacionam uns com os outros, saindo das suas famílias, indo para o mundo do trabalho, para o mundo da sociedade civil. Isso é ordem. Além, então, do conhecimento estático que a gente encontra na sociologia, a gente encontra também o conhecimento dinâmico. E quando a gente fala de dinâmica, estamos falando daquilo que muda nas sociedades. Então, como a ordem se altera na história? Como o trabalho evolui? Como a família evolui?
Como a relação do homem com a religião evolui? Essa evolução é aquilo que Comte chamou de progresso. Então, como a ordem se transforma? Quais são as transformações inerentes à ordem de uma sociedade humana? Ordem e progresso. Palavras familiares para nós brasileiros, certo? De novo, olha aqui. Peraí. Esse texto que vocês estão vendo é uma das grandes obras de Auguste Comte, que é o Catecismo da Igreja Positivista. Sim, ele fundou uma religião a partir dessas teorias dele. Então, eu vou ler esse trechinho aqui, esses 2 parágrafos só, porque eles contam uma história que nós brasileiros conhecemos relativamente bem. Ou pelo menos eles contam a história do que foi o projeto das elites quando construíram a República Brasileira e romperam com o regime monárquico, romperam com o império. Os entes quiméricos, falsos, né, que a religião empregou provisoriamente, inspiraram diretamente vivos afetos humanos, que foram mesmo mais poderosos sob as ficções menos elaboradas. Essa preciosa aptidão deveria por muito tempo parecer estranha ao positivismo, por efeito de seu imenso preâmbulo científico. Enquanto a iniciação filosófica abraçou apenas a ordem material e mesmo a ordem vital, ela não pôde desvendar senão leis indispensáveis à nossa atividade, sem nos ministrar nenhum objeto direto de afeição permanente e comum. Mas já não é assim, desde que essa preparação gradual se acha finalmente contemplada pelo estudo próprio da ordem humana, individual e coletiva. O que ele está falando aqui? Que a filosofia, a partir do momento em que ela passa a se emancipar do estudo teológico e passa a estudar apenas o humano, ela não traz para si a mesma força de cativar, a mesma força de mover as pessoas que o discurso religioso traz. A teologia, enquanto estuda a filosofia, teologia, as ciências, enquanto estudam objetos específicos da ordem humana, elas não apaixonam como a religião faz. Por quê? Porque não contam a história, explicam o porquê, o como das coisas e não o porquê. E essa falta de uma explicação a respeito da origem e do destino do homem é uma coisa que falta para que o homem se emancipe totalmente dessas quimeras e dessas mentiras que para Comte eram as ideias religiosas. Então, o que o homem precisa fazer para conseguir ser arrebatado pelo saber filosófico, para ser arrebatado pelo saber científico e abandonar de vez as ilusões? Ele precisa do estudo positivo a respeito da ordem humana. Então, a sociologia, quando ela se afirma totalmente quanto ciência, ela deixa de ser apenas um estudo científico e se transforma ela mesma em um estudo religioso. Não uma religião transcendental, não uma religião espiritual, mas uma religião da ordem daquilo que é o saber humano, da ordem da dignidade inata do homem. Vamos seguir a leitura. Essa apreciação final condensa o conjunto das concepções positivas na noção única de um ente imenso e eterno, a humanidade, cujos destinos sociológicos se desenvolvem sempre sob o predomínio necessário das fatalidades biológicas e cosmológicas. Em torno desse verdadeiro grande ser da humanidade, que é o motor imediato de cada existência individual ou coletiva, os nossos afetos se concentram tão espontaneamente quanto nossos pensamentos e ações.
A ideia desse ser supremo inspira diretamente a fórmula sagrada do positivismo. Olha, a fórmula sagrada. O amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Faltou na bandeira nacional colocarem o amor. Esse foi um erro dos artistas que fizeram a bandeira. Mas a ideia é esse conhecimento científico a respeito do homem, de como esse grande ser, essa grande ordem que é a humanidade, driblando as fatalidades da natureza, as fatalidades do cosmos, ou seja, as coisas que necessariamente acontecem, ela se desenvolve e se afirma sobre a Terra. E como ela racionalmente, por meio da prática da ciência, do método científico, constrói um mundo melhor, um mundo de paz, um mundo de justiça, um mundo de beleza. Aí ele prossegue aqui, né? Volta para cá. Esse texto, né? Aliás, isso aqui é o volume da obra Os Pensadores, do Augusto Comte. E esse volume, ele está disponível para vocês. Eu mandei lá no WhatsApp. Para aqueles que quiserem aí saber um pouquinho mais a respeito do positivismo, ou gostam de filosofia, está lá à disposição. Fica aí como parte da bibliografia do nosso curso. Essa ideologia positiva, essa ideologia do saber científico se sobrepondo sobre o saber religioso e sobre o saber tradicional, ela foi muito, mas muito influente na formação do Estado brasileiro. Os militares, os intelectuais que se colocaram contra a ordem do Brasil imperial, eles eram radicalmente positivistas. Eu arrisco dizer que a caserna, que os militares, principalmente do exército, são positivistas nas suas práticas até hoje. Eles têm uma visão bem linear e bem lógica do que eles entendem por ordem, do que eles entendem pelo bom andamento da sociedade, para intervir ou não sobre o seu funcionamento, para intervir ou não sobre a sua normalidade. Então, esse pensamento fundou o Brasil que a gente conhece. Comte, ele propôs, e a gente tem no Brasil duas igrejas, inclusive, da religião positivista, comentei isso com vocês na primeira aula, né? Ele fundou literalmente uma religião. Depois dele traçar as leis da ciência sociológica, ele passou toda a velhice dele propondo os fundamentos do que seria uma religião do homem. Porque o homem, quando ele observa essa ordem, que é a ordem da humanidade, alicerçada na razão e que pode conhecer a si mesma por meio de leis invariáveis e eternas, do que é estável, do que muda, do que é humano e do que não é humano, ele é tomado por um arrebatamento tal que é semelhante àquele do homem quando descobre a divindade. Do homem perante Deus, do homem perante o infinito. E aí ele passa, né, o resto da vida dele construindo essa religião. Aí os grandes homens eram os santos, os grandes cientistas eram os santos, Platão, Sócrates, Aristóteles, depois os modernos, né, Copérnico, Galileu. Depois eles prosseguiram aumentando ali o panteão de deuses deles, né, de santos deles, Darwin, Einstein. Eu fico imaginando o que esses gênios diriam caso eles soubessem que eles se tornaram imagens numa igreja positivista. Seria engraçado ver. E o grande propósito dessa religião é a edificação moral. É fazer com que o homem se comporte bem. Fazer com que o homem viva melhor em sociedade. A influência de Comte no direito é gigantesca.
eu falei agora há pouco, né, da ideia de que o Estado ele é um projeto racional de organização da sociedade. Então, a ideia por trás do positivismo no direito é a de que a elaboração das leis é a finalidade última do direito, enquanto o ato último de verdade científica do homem. Se a sociedade é o grande todo, é o grande ser a ser venerado, o Estado, enquanto personificação positiva dessa sociedade, enquanto pessoa jurídica, entre aspas, dessa sociedade, é a grande construção da humanidade. E é engraçado porque nisso ele acaba reencontrando Hegel. Vocês vão, acho que quando vocês estiverem filosofia do direito, a gente vai acabar, não sei se vocês vão ter filosofia do direito comigo, mas vai acabar reencontrando o projeto do homem e do espírito enquanto projetado na história e que se materializa no Estado. Isso é uma coisa que eu não vou falar agora, porque senão a gente teria que ter uma aula só para falar de Hegel. Eu vou comentar mais a respeito dele quando a gente for estudar Marx, porque não dá para entender Marx sem entender Hegel, mas, enfim, ele reencontra aqui toda a história ali do pensamento que vem do idealismo alemão e tudo que vem ali das ideias evolutivas e idealistas românticas de pensamento que foram ali um dos braços da filosofia ali nos séculos XVI, XVII, XVIII. Enfim, Comte é um dos caras que levaram os juristas a acreditar que o trabalho deles é o trabalho mais importante do mundo, porque a organização do Estado é a coisa mais importante do mundo. E também Comte é o cara que, por conta da sua ideia de que o saber humano ele tem que se expressar de maneira científica e não de maneira mítica, ele vai reencontrar aqui, principalmente quem? Maquiavel, que a gente comentou na aula passada também, na ideia de uma construção, da construção de um direito que nada tem a ver com narrativas míticas, que rejeita a teologia e rejeita a metafísica na hora de formular as teorias e as afirmações de poder. Quando a gente fala aqui no direito nacional, em direito positivo, a gente está conversando com Comte. Aliás, o próprio termo positivo, né, significa o quê? Expresso em texto segundo leis racionais. O que é o positivismo? É a atitude de quem encontra as leis do funcionamento de algo e explica isso por escrito. A ordem republicana brasileira, como eu falei para vocês, ela vai ser profundamente positivista. Por quê? Ela vai ser profundamente positivista, em primeiro lugar, porque o exército brasileiro, quando surge, quando se coloca contra o império, vai estar se colocando contra um imperador que é herdeiro de dinastias religiosas e tradicionais da Europa, e que construiu no Brasil o Estado Imperial, um Estado que repousava profundamente nessa tradição metafísica de direito. Então, o rei, enquanto rei, né, o imperador, né, o Brasil não teve um rei, o Brasil teve um imperador, o imperador, ele personificava a ordem no direito da mesma forma em que Deus personifica a ordem no universo. Não há um fundamento racional para a autoridade do imperador. O imperador, ele é imperador por vontade divina. E ele exerce essa vontade divina enquanto reina sobre o território que lhe foi legado por Deus. Quando os militares vão se colocar contra essa visão, e isso vai se dar por uma série de motivos que muito pouco tem de ideológico
no sentido de, meu Deus, eles discordavam da origem divina do poder do imperador, mas enquanto uma força armada que é construída de maneira técnica para exercer o poder num território gigantesco, que tem as suas dinâmicas internas e que muito pouco tinha a ver com as dinâmicas da corte de Dom Pedro II. Eles vão encontrar nas ideologias positivistas o antídoto ideal. Então, a ordem imperial era a ordem do atraso, era a ordem da antiguidade, era a ordem do tribalismo, era a ordem da superstição, enquanto o Estado a ser construído no Brasil deveria ser o Estado da lógica, o Estado da lei, o Estado da organização, o Estado da construção de um mundo melhor, da construção de um mundo racional. Isso entra na ideologia nacional, isso entra na ideologia brasileira de maneira inatacável. Sabe? Quando a gente olha para a prática dos juristas, quando a gente olha para a prática dos advogados, dos juízes, e você os vê trabalhando a realidade do direito, como ela de fato fosse uma correspondência exata da realidade social, esse é um cacuete que o pessoal que trabalha no direito possui, a gente vê aqui a influência do positivismo sobre o pensamento jurídico brasileiro. De confundir a lei, e a gente chega no direito brasileiro a confundir a lei com a realidade. E a gente tem também no direito brasileiro uma certa ojeriza, assim, um certo pavor da positivação do costume. Então, vamos lá, surgiu no Brasil, surgiu na sociedade uma prática nova. Surgiu o transporte por aplicativo, surgiu a criptomoeda, surgiu a internet. A gente não consegue, enquanto sociedade, deixar essa novidade da sociedade simplesmente se desenvolver e formar as suas próprias instituições. Nós, enquanto sociedade positivista, nós temos que intervir e formular um marco legal. Surgiu a internet no Brasil, o que a gente precisa? Do marco legal da internet. Surgiu no Brasil, chegou no Brasil o transporte por aplicativo. Não, a gente precisa da regulamentação dos aplicativos e o marco legal dos transportes. Sabe, isso aconteceu, sabe, a legislação brasileira, a legislação trabalhista brasileira, lá na CLT, a gente volta lá em 43, ela é o quê? Positivismo em ação. Quando o Brasil ele começa a passar pelo processo de urbanização, começa a passar pela sua própria revolução industrial, a gente, enquanto sociedade, poderia fazer o quê? Vamos deixar rolar e deixar o trabalho formular suas próprias instituições. Vamos deixar a sociedade regulamentar a si mesma. Não. Vai Getúlio Vargas, que era militar, que era positivista também, até a medula, e diz o quê? Temos que formular a consolidação, temos que consolidar, temos que criar um marco legal do trabalho no Brasil. Então, nós, detentores de um saber especial, de um saber científico, vamos olhar para a realidade social e vamos traçar leis científicas de perfectibilidade para encontrarmos, a partir do direito, a paz social. Esse cacuete mental do direito enquanto solucionador de todos os problemas da sociedade é muito brasileiro, porque o Brasil é muito positivista, o Brasil é muito kantiano. Pode falar, Débora. Professor, mas não é interessante isso, porque está tão arraigado na sociedade que não é só nas leis, né? Se a gente olhar, a maioria das mães, quando começa, o filho começou a andar, em vez de deixar ele conquistar isso, não, já vai lá com a mãozinha, já força aquilo, já compra um andador, já...
Então, em cada conquista, não deixa a criança conquistar alguma coisa, já vai lá e impulsiona. Não deixa o outro, sabe? Em tudo, a gente vê isso nas famílias, dentro de cada família, dentro de cada casa, dentro, nas pequenas coisas. De tão forte que isso é na nossa sociedade. A gente não dá oportunidade para o outro conquistar uma, desde um andar até um pensamento, né? Deixa a pessoa pensar até o final, né? Não, já vai lá e já dá a resposta, já. Então, é um costume mesmo, é forte em cada um de nós, né? São raras as famílias que dão para os seus essa oportunidade de deixa ele conquistar isso sozinho, vamos ver até onde vai, né? É difícil. Isso acontece nas famílias, isso acontece nas empresas, isso acontece na sociedade civil. É muito difícil você ver no Brasil o surgimento de um costume que não seja quase que imediatamente regulamentado. A gente é uma sociedade, o Brasil é uma sociedade de regulamentos. Isso acontece, né? Um dos autores que a gente pode usar para explicar isso é o Conte. Nós temos a ideia, e isso é uma coisa do brasileiro, ele é formado assim e cresce em famílias assim, em ambientes assim, onde as coisas precisam ser regradas, em que a autonomia precisa ser tolhida, porque há um projeto científico de um comportamento certo. Então a gente está sempre vivendo uma experiência social. E também vem, e tem um outro autor que eu vou tratar com você e que eu vou apresentar para vocês no segundo bimestre, né? Ele é mais contemporâneo, que trata da chamada sociedade de confiança. O que é a sociedade de confiança? É uma sociedade que não demanda tanta regra, porque as pessoas confiam umas nas outras. Então você não precisa regulamentar todos os fenômenos da sociedade, porque a sociedade regulamenta a si mesma por meio das suas práticas. E na medida em que a sociedade regulamenta a si mesma, ela faz surgir instituições. E essas instituições, naturalmente, revelam as suas formas de comportamento interno. As sociedades onde há uma confiança maior dos indivíduos uns nos outros são sociedades que normalmente vão construir o seu direito não por meio do projeto de lei, não por meio do texto, mas por meio do costume. Então, são sociedades onde os marcos legais vão surgir depois de décadas, depois de séculos de uma determinada prática social, reconhecendo aquilo que se institucionou e não querendo transformar a realidade a partir de projetos. O Brasil ele é positivista porque o Brasil é um país, pelo menos olhando na perspectiva jurídica, ele é um país programático. Então, nós, enquanto juristas, sabemos cientificamente o que é melhor para a sociedade. E enquanto detentores de um saber que não é apenas jurídico, não é apenas de convicção pessoal, mas é um saber científico, nós fazemos da nossa comunidade um laboratório de experimentos que vai ser estabelecido por meio de normas. Então, as pessoas vão se comportar da maneira estabelecida e da maneira esperada, porque os nossos sábios nos tribunais e nas casas legislativas sabem o que é melhor para nós. Como os patrões sabem o que é melhor para os empregados, como os presidentes dos clubes sabem o que é melhor para os sócios, como os síndicos sabem o que é melhor para os moradores, como as mães sabem o que é melhor para os filhos. Nós somos uma sociedade de regulamentos. E nesse sentido, nós somos profundamente positivistas, porque como nós não confiamos no estabelecimento dos costumes e das práticas sociais, o tempo todo nós estamos procurando o quê? A lei que estabelece a norma de conduta. Isso faz do Brasil uma sociedade profundamente moralista,
e uma sociedade pouco ética. Vocês sabem a diferença entre moral e ética, eu acredito. Se não sabem, vão saber comigo quando a gente for estudar filosofia. Provavelmente semestre que vem. Mas a moral diz respeito a modo de comportamento. Vai ter a mesma raiz da palavra moda, por exemplo. É o comportamento esperado. É o modo que vocês esperam que eu me comporte, é o modo que eu espero que vocês se comportem. E se o modo de comportamento já não está bem estabelecido numa sociedade por meio da tradição, ele precisa ser explicado por meio de texto. Então, tudo isso que a gente chama no Brasil de códigos de ética, por exemplo, nada mais são do que códigos morais. E nós temos uma sociedade que é muito moralista, por quê? Porque as pessoas, não tendo esse hábito da confiança umas nas outras, elas acabam se comportando de que maneira? Se apegando à letra de regulamento. Gente moralista é um saco, né? Porque o que é o moralista? É a pessoa que não adere aos valores de uma determinada prática, mas se pega na letra. É o cristão de catecismo, sabe? De mandamento, que aponta dedo para julgar. É o legalista é o legalista de vara do judiciário. Não tem uma compreensão da sociedade, então aplica a lei seca. É o síndico que senta multa em todo mundo. Porque não tem uma compreensão da dinâmica do relacionamento entre as famílias, então aplica o regulamento à torta e à direita. Esse é o aspecto, vamos dizer, ruim, errado, ou problemático, pelo menos, dessa nossa influência positivista. E reparem, eu estou falando de positivismo há 1 hora, e eu em nenhum momento fiz nenhuma crítica às teorias do Comte. E eu espero que essa seja a dinâmica das nossas aulas, quando eu for apresentar os outros grandes autores que a gente vai estudar, e depois os autores contemporâneos também, certo? O que eu estou falando aqui, eu estou sendo positivista no sentido de que tudo isso que eu estou falando, vocês podem encontrar quase que literalmente nos textos de Comte, e se eu falei alguma coisa fora do que ele explicou, vocês podem falsear e me contestar nos nossos próximos encontros, certo? Eu acho que, assim, a gente, com isso, encerra a apresentação. Claro que em 1 hora você não apresenta um autor tão rico como Comte, mas pelo menos a apresentação, o convite para que vocês conheçam o pensamento dele. E a gente passa para a questão da crítica ao autor. Qual que é o problema do positivismo? Ah, o positivismo estava errado. Não, o positivismo, ele vem como uma resposta lógica a uma necessidade que o pensamento, que os seres humanos possuíam num determinado momento da história, de entender as grandes mudanças sociais que se operavam no mundo naquelas passagens ali naquela passagem do século XVIII ao século XX. Entendam que a passagem do mundo da época das revoluções ao mundo industrial, o mundo que sai das grandes revoluções e chega à Segunda Guerra Mundial, é o período de maiores transformações da história humana. Nós vivemos um período gigantesco de transformações econômicas, porque a base da sociedade, que era historicamente agrícola, se torna industrial e, portanto, urbana. Então, as pessoas deixam de viver no campo, passam a viver nas cidades, deixam de se relacionar com a terra e passam a se relacionar com máquinas. A política muda, porque o poder que era exercido pelo rei e pelos senhores de terra passa a ser exercido por governantes nas cidades, mesmo nos países que se mantiveram monárquicos. A economia muda, porque o modo de produção muda, então o modo de troca muda. A localização das pessoas no espaço muda, então o modo de trocas entre as pessoas muda. A forma de se relacionar com Deus muda, porque você tem uma cosmovisão diferente, você se vê num lugar diferente do mundo,
eu instalado com uma família de 4 pessoas num apartamento, e não eu numa família de 20 instalado numa cidade no interior, numa casa. Então, foram mudanças religiosas, mudanças econômicas, mudanças políticas, mudanças no modo de produção, no modo da organização do Estado, no modo da organização do direito. E o homem precisava entender essa sociedade. Então, assim, a visão do Comte, ela vai ter algumas limitações que são óbvias. A ideia dele de ciência, para o século XIX, já estava datada. Mas a gente não pode olhar para isso como uma crítica, que tonto, que teoria limitada, ridícula. Não. Ele é um cara que literalmente sozinho fundou uma ciência. E que consolidou o conhecimento que estava à sua disposição na sua época, enquanto cidadão do começo do século XIX, e transformou isso em um aparato teórico ideológico que nos serve até hoje. Quando eu falo a influência do positivismo, a influência do Comte, a questão é que ele nos deu instrumentos para organizar uma sociedade com as características que a sociedade brasileira possui. E ele nos deu instrumentos lógicos, ideológicos, teóricos, jurídicos, sociológicos, para que a gente possa entender, para que possamos entender a nós mesmos e entender o mundo que nos cerca. Então, a sociedade brasileira é positivista porque a sociedade é influenciada pelo Comte? Não, a sociedade brasileira é positivista porque ela é uma sociedade intervencionista, ela é uma sociedade autoritária e ela é uma sociedade de desconfiança. E o cara que formulou teorias para uma sociedade dessa natureza é Comte. Na França, Comte não se criou tanto quanto no Brasil. E é engraçado, ele foi muito mais influente na Inglaterra. Por quê? Porque na Inglaterra as pessoas que se opunham ao poder também estavam se opondo a uma ordem monárquica, histórica, tradicional, que não tem uma explicação tão científica assim. Não sei se vocês acompanharam aí no ano passado todo o cerimonial do funeral da rainha e da transição do poder da Elizabeth para o Carlos III. Todas aquelas cerimônias, aquilo ali tem muito pouco de racional, de científico. Aquilo ali é um caráter simbólico, histórico, quase que mágico, de uma comunidade que está preservando a si mesma na história. E aí os republicanos ingleses dizem, cara, isso aqui não significa nada, isso aí é medieval, isso aí... Sim, é medieval. E nós estávamos fortes como sociedade na Idade Média, na Idade Moderna, na Idade Contemporânea, e vamos continuar repetindo esses atos para estarmos fortes no futuro. Para um positivista, isso é a morte. Então, essa ideia de ciência do Comte, sabe, de que o estado positivo ele não requer uma explicação metafísica, é uma coisa um tanto ultrapassada até para as noções de ciência de hoje. Os próprios princípios lógicos que fundam a ciência são metafísicos. Eu não consigo provar o princípio de identidade, eu não consigo provar os princípios lógicos, se não inserindo eles dentro de uma ordem. Então, a própria base do discurso a própria base do discurso positivo é uma base metafísica. E quando eu tiver que validar qualquer discurso metafísico, eu preciso contar uma historinha, eu preciso contar um mito. E isso é tão forte que o próprio Comte, para sustentar o sistema dele, ele mesmo teve que construir uma religião. Mas eu acho que o grande problema do positivismo, e não um problema do positivismo, é um problema da sociedade que recebe o positivismo, é essa ideia de que as pessoas que se dedicam ao estudo da sociedade, as pessoas que manejam os instrumentos da sociedade, isso, querendo ou não, recai sobre o direito,
vão deter um conhecimento objetivo, vão deter um conhecimento científico. Se eu conheço as leis da sociedade e eu posso aplicá-las sobre as pessoas, isso significa que as pessoas, para mim, não são pessoas, mas são objetos de conhecimento. O problema do positivismo é que ela nega a autonomia e a sacralidade da vida dos indivíduos. Se eu objetivamente sei o que é melhor para vocês, por que vocês precisam tomar suas próprias decisões? Vocês são um bando de hamsters na minha gaiola e eu tô aqui fazendo experiência com vocês, porque eu sei o que é bom para vocês, vocês não. Eu sei como vocês devem trabalhar, eu sei como vocês devem se casar, como vocês devem se separar, se vocês devem pagar impostos, para quem, como, quando, como devem trabalhar, para onde deve ir o dinheiro. O que vocês podem falar, como vocês podem falar, em quem vocês devem votar, se vocês devem votar ou não. Vocês enxergam esses elementos dirigistas na sociedade brasileira? Não sei. É uma pergunta que eu faço. Deixa eu ver, tem chat aqui. Ah. Vocês conseguem enxergar esse caráter de que, no fundo, a gente tem a impressão de que há ali uma casta de sábios que sabe o que é melhor para todo mundo e que governa a nossa vida e que alega que isso é um conhecimento científico, linear, literal? Eu tenho essa sensação. Quem que falou? Eu, André. Fala, Andréia. Eu acho que sim, porque as pessoas acham que a gente tem que fazer tudo de acordo com o que eles querem, não com a opinião da gente. Eu já percebi isso no decorrer da vida, assim. Várias coisas que eu quis fazer, não, isso não, você tem que fazer assim, do meu jeito, dessa forma. Várias coisas de trabalho, de escolhas, de tudo. Eu acho que essa sensação, eu acredito que ela esteja presente na vida de quase todo mundo que vive, especialmente numa sociedade como a brasileira. Obviamente há uma ordem, obviamente há instituições sociais. É verdade que há fatos sociais que são constantes. Mas, ou seja, a ordem é um fato. Agora, a ideia que era muito forte com o pessoal que viveu a revolução tecnológica e a revolução política, essa era dos séculos 18 e 19, de que transformação é progresso, que progresso é melhoria, que evolução é melhora. Essa é uma crença muito comum do século XVIII, do século XIX, e é curioso, porque quando chega o evolucionismo, quando chega Darwin, é que a gente vai romper com essa ideia de que evolução é melhora. Evolução é adaptação. Evolução não é o melhor, evolução é o que sobra. Evolução é o que se adapta. Progresso é o que fica. Não necessariamente o melhor. Mas a gente ter ali na Constituição ordem e progresso. A nossa sociedade, como toda sociedade, tem uma ordem. A gente, por causa dos nossos costumes e da nossa religião, construiu modelos de família, construiu instituições de trabalho, construiu instituições sociais. Isso tudo progride, porque isso tudo tem transformação na história. Agora, esse progride para onde? Ou a sociedade ela recebe uma certa margem de liberdade para construir esse progresso, ou ela vai ser tratada, os indivíduos, consequentemente, vão ser tratados não como seres autônomos, não como seres livres, não como seres dignos de respeito, de valorização, mas sim como objetos num projeto de um grupelho de sábios que sabe o que é melhor. E aí, nisso, você acaba validando uma série de explorações ideológicas, de explorações econômicas, de explorações políticas, de sujeições, de discriminações. Enfim,
O positivismo, ele não é o passo final na nossa caminhada, ele não é o passo final nem nos nossos estudos, nem na sociologia, nem no nosso curso, mas ele é um passo necessário. A gente tem que reconhecer o mérito de quem funda uma ciência, de quem funda um modo de olhar o mundo, sabe? Quando Comte enxerga a ordem na sociedade como fato social e como fato a ser conhecido cientificamente, ele estava absolutamente correto. Quando ele, a partir daí, traça esse desenvolvimento da ordem como algo a ser conhecido de maneira linear e literal e a ser dirigido de cima e de fora, ele já começa a fugir um pouquinho daquilo que é humano. E aí, nisso, as ideologias dele acabam caindo em desuso, e nisso ele acaba, na ciência, sendo superado e sendo suplementado por outras visões, por outras ideias, por outras teorias. Tá certo? Eu acho que por hoje a gente pode encerrar, né? Estamos aí com 1h e 36 minutos de aula. Eu sugiro que, com o tempo restante, né, vocês deem uma olhada no material que eu passei para vocês, especialmente na obra do Comte, na obra que a gente citou, na doutrina da Igreja Positiva. Então, fica aí como sugestão de atividade para o tempo restante da aula a leitura do texto, especialmente ali da página 236 e seguintes, que é onde está o material, o texto que eu compartilhei com vocês. Perdão, 318 e seguintes, né? Onde ele proclama a fórmula sagrada do amor, ordem e progresso. E tentem entender e interpretar esse texto com base nas discussões que a gente teve e com base naquilo que vocês entenderam aí da aula de hoje, tá certo? Deixa eu voltar aqui, eu perdi um Meet. Isso, fechar aqui o compartilhamento da tela. Então, eu agradeço a todos vocês aí pela presença, pela participação, e a gente retoma aí os nossos estudos na semana que vem com o nosso segundo pai fundador, Émile Durkheim, certo? Pessoal, quando tiver o vídeo processado, o Google demora um tempinho para processar as gravações. Quando tiver com esse vídeo processado, eu passo o link para vocês. Tem gente chegando agora. Santa Ângela Metais, boa noite. Quem é você? Boa noite, eu sou o Thiago. Ô, Thiago, boa noite, bem-vindo. Eu já estava encerrando a parte da aula de discussão, né? Mas legal que você esteja aí conosco. Você segue fora da chamada. Verifica lá verifica na secretaria. Oi? Eu vou amanhã arrumar isso na secretaria. Isso, converse lá com eles, porque o teu nome não está na chamada. Tá bom. Eu passei lá no grupo um material para leitura, e eu sugeri que agora, no restante do horário, que vocês procedam aí com... Não, aqui, cadê? Tá aqui. Com a leitura a partir da página 316, essa fala aqui do sacerdote, seguindo ali até a página 318 do livro ali, da coleção dos Pensadores, o volume que trata de Auguste Comte, tá bom? Então, pessoal, obrigado aí pela presença, pela participação, e a gente se vê na terça-feira que vem. Boa noite a todos. Deixa eu encerrar aqui a gravação. E é isso aí. Valeu, gente.